Olá a todos! Sejam muito bem-vindos ao canal Cine Mystique. Se vocês gostam do nosso conteúdo, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like, pois isso ajuda muito o nosso trabalho. No vídeo de hoje, vamos discutir o filme Procurando Dory, de 2016. Procurando Dory é uma jornada emocionante que mergulha nas profundezas da memória e da identidade, centrando-se na adorável peixe cirurgião azul, que sofre de perda de memória recente. A narrativa começa revelando uma infância marcada por uma doçura angustiante, onde os pais de Dory, Jenny e Charlie dedicam suas vidas a ensinar a pequena peixinha a sobreviver apesar de sua condição, sempre usando conchas para que ela encontre o caminho de volta para casa. Essa base emocional é essencial, pois o filme não é apenas uma aventura, mas um estudo sobre o pertencimento. A voz inconfundível de Ellen DeGeneres traz uma humanidade única para Dory, algo que os roteiristas exploraram com maestria ao dar um peso real à sua vulnerabilidade. A trama ganha força quando, em um lapso de memória induzido por um vislumbre do passado, Dory decide atravessar o oceano rumo ao Instituto de Vida Marinha na Califórnia. Acompanhada por Marlin e Nemo, ela enfrenta perigos oceânicos que servem como metáfora para as dificuldades de quem vive com alguma limitação cognitiva em um mundo que exige rapidez e foco. Um dos momentos mais brilhantes da obra é a introdução de Hank, o polvo antissocial e camaleônico, que apesar de sua aparência ranzinza, acaba sendo o grande mentor dessa odisseia. O trabalho técnico por trás da animação de Hank foi um desafio monumental para a Pixar, tanto que os animadores levaram meses apenas para entender como um polvo poderia se mover em terra firme, um detalhe técnico que adiciona uma camada de realismo fascinante à interação entre os personagens. Ao longo do percurso, Dory reencontra amigos de infância, como a baleia-tubarão míope, Destiny, e a baleia beluga Bailey, que sofrem de inseguranças próprias. Esse encontro reforça a mensagem central do filme, de que nossas limitações não definem nosso valor. Quando Dory finalmente se encontra sozinha e desorientada, a cena em que ela segue o rastro de conchas que seus pais deixaram na areia é um dos pontos mais comoventes da história da animação, provando que o amor dos pais é a âncora que nos mantém seguros, mesmo quando a mente falha. O desfecho, onde todos se unem para salvar o dia, celebra a ideia de que a família é composta por quem escolhemos e por aqueles que nos aceitam com todas as nossas imperfeições. Dory, que antes parecia fadada ao esquecimento, torna-se a peça central que une um ecossistema inteiro. É um encerramento que faz jus ao legado de Procurando Nemo, mas com uma sensibilidade muito mais profunda e focada na resiliência do espírito humano, disfarçada sob as escamas de criaturas marinhas inesquecíveis. A jornada de Dory se expande para muito além de uma simples busca por parentes perdidos, transformando-se em um tratado sobre a autoconfiança. É fascinante notar como o filme utiliza o Instituto de Vida Marinha como um microcosmo da sociedade, um lugar onde cada criatura tem um papel definido, mas onde Dory, com sua natureza caótica e imprevisível, rompe as barreiras do que é considerado funcional. A atuação de Ellen DeGeneres é, sem dúvida, o coração pulsante deste projeto, pois ela empresta à personagem uma vulnerabilidade que ressoa com qualquer pessoa que já se sentiu deslocada ou incapaz de seguir o ritmo do mundo ao seu redor. A dinâmica entre Dory e Hank é particularmente interessante. Hank, que deseja desesperadamente uma vida tranquila dentro de um aquário, acaba encontrando em Dory o desafio que faltava para ele voltar a abraçar o mundo exterior. A transição de Hank de um personagem cínico para um aliado incondicional é um dos pontos altos do roteiro. Os detalhes na animação de seu corpo, que muda de cor e textura conforme seu estado emocional, demonstram a genialidade técnica da Pixar ao usar a linguagem visual para narrar a evolução psicológica do personagem sem a necessidade de diálogos excessivos. Não podemos esquecer da complexidade da amizade entre Dory, Destiny e Bailey. Enquanto Destiny luta com sua falta de visão, o que a torna desastrada e pouco confiante, Bailey lida com a frustração de ter seu sistema de ecolocalização danificado. Eles formam um trio improvável de personagens que, por conta de suas peculiaridades, encontraram um refúgio uns nos outros. Ao ver Dory acreditar em suas próprias capacidades,
Mesmo com todas as suas falhas, seus amigos aprendem a olhar para suas próprias limitações com mais compaixão. O clímax, em que Dory usa sua criatividade singular e seu jeito único de pensar para resolver o impasse no caminhão, é uma prova de que a inteligência não possui uma forma única. Enquanto Marlin e Nemo representam a cautela e o amor protetor, Dory representa a coragem de seguir o instinto, mesmo quando ele parece não ter lógica. O momento em que ela finalmente reencontra Jenny e Charlie é de uma delicadeza visual estonteante. A cor das conchas contra a areia simboliza a persistência do amor materno e paterno que nunca desistiu de esperar. Ao final, a história nos deixa a lição de que, embora as cicatrizes e os esquecimentos façam parte do que somos, são as conexões que estabelecemos com os outros que realmente definem o nosso caminho de volta para casa. A obra termina não apenas com um reencontro, mas com a celebração da aceitação, consolidando Dory como um símbolo de resiliência e a prova viva de que, às vezes, continuar a nadar é o ato mais corajoso que alguém pode realizar. Ao refletirmos sobre a trajetória de Dory, percebemos que o filme transcende a animação convencional ao abordar a deficiência cognitiva não como um obstáculo a ser superado ou curado, mas como uma característica integrante de uma identidade rica e multifacetada. A genialidade da Pixar, ao conceber este universo, reside na forma como a falha de memória de Dory serve como uma metáfora para a própria vida contemporânea, onde o ruído externo muitas vezes nos faz perder o contato com o que é essencial. Quando Dory se perde no vasto oceano, ela não está apenas buscando seus pais, mas está em uma constante busca pela sua própria ancoragem. E é tocante notar que sua estratégia de sobrevivência, o mantra continuar a nadar, torna-se uma filosofia de vida que contagia todos ao seu redor. A relação com Marlin ganha uma nova camada de profundidade nesta sequência, pois vemos o peixe-palhaço passar do papel de guia protetor e excessivamente preocupado para o de alguém que finalmente entende que confiar na intuição de Dory é o único caminho. É um crescimento pessoal admirável para Marlin, que aprende que o controle é uma ilusão e que a beleza da jornada mora exatamente no imprevisto. As cenas em que eles atravessam as correntes marítimas, contando com a ajuda das tartarugas marinhas, reforçam a ideia de que o oceano, apesar de perigoso, é uma rede interconectada de apoio, onde a bondade e a solidariedade são forças motrizes. Além disso, a ambientação no Instituto de Vida Marinha é um triunfo do design visual. Cada ala, cada tanque e cada detalhe da sinalização humana é construído de forma a evidenciar a pequenez dos personagens diante da grandiosidade da intervenção humana. A luta de Hank para conseguir sua etiqueta e ser transferido para um aquário em Cleveland reflete o desejo comum de encontrar um lugar onde possamos nos esconder das incertezas, mas a convivência com Dory o força a perceber que estar exposto ao mundo, com todos os seus riscos, é o que realmente nos permite sentir que estamos vivos. Essa mudança de perspectiva é sutilmente desenhada na animação, que transforma o cinza apático do polvo em cores vibrantes conforme ele se abre para a amizade. O reencontro final na baía, onde a luz do sol filtra através da água, criando um ambiente quase etéreo, é o momento em que todas as peças se encaixam. Dory não apenas encontra seus pais, mas encontra a validação de que sua essência sempre foi suficiente. A cena, carregada de uma carga emocional intensa, é um lembrete de que o afeto, quando enraizado em um compromisso inabalável, é capaz de guiar-nos através das névoas mais densas do esquecimento. Dory nos deixa o legado de que, por mais confuso que o presente possa parecer, a memória mais profunda é aquela guardada no coração, onde o amor pelos outros se traduz em força para enfrentar qualquer maré. É, ao fim de tudo, uma crônica sobre a aceitação plena, onde cada personagem, com sua imperfeição, encontra um porto seguro na aceitação do próximo. O impacto emocional que Dory causa em quem assiste ao filme deriva também da maneira como ela transforma o caos em direção. Em momentos de desespero absoluto, quando a memória falha e o vazio se instala, ela não se paralisa. É fascinante observar como a roteirização de Andrew Stanton, que já havia demonstrado seu apreço por histórias de resgate e autodescoberta, escolhe não dar a Dory uma cura mágica. Ela continua esquecida, continua tendo lapsos, e é justamente nessa persistência, apesar da limitação,
que reside a verdadeira força da personagem. A mensagem é potente por ser realista. A vida não exige perfeição cognitiva para ser vivida com plenitude e significado. A presença de Marlene é o contraponto perfeito para essa filosofia. Enquanto no primeiro filme, ele era o pai movido pelo trauma e pelo medo da perda, aqui, ele atua como um companheiro que precisa aprender a soltar as amarras. Ele entende que a audácia de Dory, embora pareça perigosa aos olhos cautelosos, é a ferramenta que abre portas onde a lógica falharia. Quando eles estão presos nas tubulações do instituto, a troca de papéis é evidente. Marlene, o peixe que sempre seguiu o mapa e as regras, aprende a confiar no improviso. É um arco de personagem belíssimo, que humaniza o medo e celebra a coragem necessária para confiar em quem amamos, mesmo quando essa pessoa age de maneira pouco ortodoxa. Por fim, a conexão com o público adulto é estabelecida pelo reconhecimento das nossas próprias imperfeições. Todos nós, em algum momento, sentimos que perdemos o fio da meada ou que estamos à deriva em um ambiente que não nos compreende. Dory é o espelho da nossa vulnerabilidade, mas também da nossa inesgotável capacidade de recomeçar. O cenário final, com a família reunida e Dory contemplando a imensidão azul, não é apenas um encerramento narrativo, é um convite para abraçar o agora. Ela nos ensina que a memória pode ser volátil, mas o impacto que deixamos nas pessoas e a forma como nos permitimos ser tocados pelo afeto são os verdadeiros registros da nossa existência. Ao terminar, a sensação é a de que Dory não encontrou apenas seus pais, ela encontrou um lugar legítimo no mundo, onde sua singularidade não é um defeito, mas a peça fundamental que dá cor e propósito a todo o oceano ao seu redor. Ao observar o desenrolar dos créditos, o espectador é tomado por uma reflexão sobre a ressonância que essa obra deixa no imaginário coletivo. Procurando Dory, consegue a façanha rara de não ser apenas uma continuação, mas uma expansão necessária de um universo que, em 2003, nos ensinou sobre a superproteção e o luto. Se o primeiro filme era sobre o medo de perder alguém, este é sobre o desafio de compreender quem somos quando ninguém está olhando, ou pior, quando não conseguimos lembrar o que fizemos momentos atrás. A jornada da personagem principal é, acima de tudo, um exercício de paciência e empatia, qualidades que a Pixar elevou a um novo patamar técnico e narrativo. Há algo profundamente comovente na forma como o filme lida com o tempo. A infância de Dory, apresentada em tons suaves e memórias fragmentadas, funciona como um contraste melancólico com o presente agitado e frenético do Instituto de Vida Marinha. Essa alternância temporal permite que sintamos o peso da frustração de Dory, ao mesmo tempo em que admiramos sua alegria inabalável. Ela é a prova de que a felicidade pode ser uma escolha consciente, um hábito cultivado apesar dos buracos na rede da memória. Enquanto o mundo ao seu redor se torna complexo e tecnologicamente avançado, Dory permanece fiel à sua essência, provando que a gentileza é uma linguagem universal que não exige clareza mental para ser compreendida ou praticada. A trilha sonora também merece destaque como um personagem invisível que conduz a carga emocional. Ela captura a imensidão do oceano, a tensão das fugas pelos dutos de ventilação e a paz encontrada quando Dory finalmente descende ao fundo do mar para reencontrar sua linhagem. Cada nota parece envolver o espectador, criando um espaço seguro onde nossas próprias falhas e inseguranças podem ser vistas com a mesma compaixão que os personagens dispensam uns aos outros. É essa atmosfera de acolhimento que diferencia a obra de outros filmes de aventura, transformando o Instituto, um lugar de cativeiro e estudo, em um santuário de autodescoberta. Ao encerrar esta crônica, resta a lição de que somos todos, em alguma medida, como Dory. Navegamos por mares cujas correntes não controlamos, buscando desesperadamente pistas deixadas por quem amamos, e tentando, acima de tudo, não nos esquecermos de nós mesmos no processo. O filme se firma como um marco na cultura pop ao humanizar a vulnerabilidade, transformando o esquecimento em um convite para viver o presente com total intensidade. Dory não se cura de sua condição, mas ela cura a percepção daqueles que a rodeiam, e talvez essa seja a maior de todas as heroínas possíveis.
No fim das contas, a mensagem é simples, mas poderosa o suficiente para ecoar por gerações. Quando o caminho se apagar, não pare, não questione, apenas continue a nadar. A verdadeira beleza desta jornada reside na forma como a narrativa desmistifica a ideia de um final perfeito. Muitas vezes, esperamos que as histórias terminem com a resolução completa de todos os problemas, como se a superação fosse um destino final e não um processo contínuo. No entanto, em Procurando Dory, a conclusão não é o silenciamento das dificuldades, mas a aceitação radiante de que a vida prossegue, com seus altos e baixos, regida por uma rede de apoio que nos sustenta quando as nossas próprias forças falham. É um ensinamento sutil sobre a interdependência humana, traduzido para o universo marinho de forma magistral. Ao observarmos a trajetória de Dory, percebemos que a sua coragem não vem da ausência de medo ou da clareza absoluta sobre o amanhã, mas sim da sua disposição inabalável em se lançar ao desconhecido. Quando ela se depara com o vasto e assustador instituto, ela não o faz como uma heroína clássica munida de um plano infalível. Ela o faz com a ingenuidade de quem apenas confia que o amor é um guia mais seguro do que qualquer mapa. Essa atitude desarma aqueles ao seu redor, incluindo Marlin, que, ao longo do filme, passa por uma transformação interna profunda. Ele deixa de ser o peixe que tenta controlar o mundo para evitar a dor, tornando-se alguém que compreende que a proteção verdadeira reside em permitir que o outro explore, caia e se levante novamente. Os personagens secundários, como a otimista e desastrada Destiny, oferecem um espelho para as nossas próprias inseguranças. O fato de ela ser uma tubarão-baleia que se sente incapaz por causa de sua miopia é um lembrete vívido de que todos, independentemente da espécie ou da posição que ocupam, carregam um senso de inadequação. A amizade entre ela e Dory floresce justamente porque não há julgamento, apenas reconhecimento mútuo de que as limitações não diminuem o valor de quem somos. É um retrato tocante da empatia como ferramenta de cura, onde o simples ato de ouvir ou de estar presente vale mais do que qualquer solução técnica ou lógica. Ao final, quando a luz do sol reflete no cardume que se forma em torno de Dory, sentimos que o filme alcançou o seu objetivo maior: humanizar a condição da diversidade cognitiva. Dory nos convida a abandonar o estigma do que é considerado típico ou funcional e a abraçar a beleza do pensamento errático, criativo e profundamente sensível. Ela é um emblema da resiliência moderna, provando que, mesmo quando a mente se perde no labirinto das lembranças, o coração mantém a bússola apontada para a direção correta. A história nos deixa com uma sensação de paz, a certeza de que nunca estamos realmente sozinhos enquanto mantivermos acesa a chama da conexão, e que o ato mais revolucionário que podemos realizar diante da vastidão da vida é simplesmente nunca parar de nadar. A jornada de Dory se torna, nos momentos finais, um convite para que olhemos para as nossas próprias vidas com a mesma benevolência que ela dispensa ao mundo. Há uma elegância narrativa na maneira como a Pixar nos conduz a entender que o esquecimento, longe de ser apenas uma lacuna de memória, é um espaço em branco onde a imaginação e a esperança podem habitar. Dory nunca se vê como uma vítima de sua condição, e essa ausência de autocomiseração é o que a torna tão poderosa. Ela não gasta energia reclamando do que lhe falta, mas investe cada gota de entusiasmo no que ainda pode descobrir, uma lição que muitos de nós, presos na rotina e nas certezas, temos dificuldade em aprender. O Instituto de Vida Marinha, com seus corredores de vidro e tanques que funcionam como prisões temporárias, é uma representação física do isolamento que a memória fragmentada impõe. No entanto, é também o palco onde as conexões mais inusitadas ganham vida. A amizade de Dory com Hank é o exemplo máximo de como a vulnerabilidade pode ser um catalisador de mudança. Hank, que se fechou para o mundo após perder um tentáculo, e com ele sua sensação de integridade, vê em Dory a coragem de ser imperfeito. Ele aprende que não precisa ser completo ou invisível para ser valioso. A animação de seu corpo, que pulsa e muda de cor, funciona quase como um monitor cardíaco de suas emoções internas, revelando um polvo que, antes de conhecer Dory, era apenas uma carapaça de cinismo protegendo um coração temeroso.
A cena do reencontro, quando Dory vê os rastros de conchas na areia, é talvez um dos momentos mais puros da história do cinema animado. Não se trata de uma descoberta grandiosa ou de uma vitória épica sobre um vilão, mas da confirmação silenciosa de que ela foi amada o suficiente para ser ensinada a voltar. Isso toca em uma ferida profunda que todos carregamos: o medo do abandono e a necessidade de sermos lembrados por aqueles que nos deram origem. Dory, ao encontrar seus pais, não busca uma cura para seu esquecimento, mas a confirmação de sua identidade. Ela descobre que, embora não se lembre de tudo, ela foi e sempre será parte de algo maior. O filme nos entrega, portanto, a ideia de que a nossa história não é composta apenas pelo que retemos na memória, mas pelas marcas que deixamos nos outros. Marlin e Nemo, ao final, são seres transformados, não porque Dory mudou, mas porque a forma como eles a enxergam mudou. Eles entenderam que a força de Dory está na sua própria singularidade. O oceano, que antes parecia um lugar perigoso e impenetrável, transforma-se em um lar vibrante, onde o apoio mútuo é a regra, não a exceção. Dory nos deixa com a certeza reconfortante de que, ainda que as correntes da vida nos levem para caminhos imprevisíveis e as nossas memórias se tornem difusas, o movimento constante em direção ao outro é o que nos mantém vivos, inteiros e, acima de tudo, navegando em direção a um porto seguro. É, em essência, uma ode ao amor incondicional que persiste, mesmo quando a mente insiste em apagar os traços do caminho. Ao mergulhar nos instantes finais desta crônica, é impossível não notar como a narrativa de Dory se sedimenta como um farol para a nossa própria busca por identidade. O filme se despede, mas o impacto de sua mensagem permanece como uma correnteza suave e persistente, lembrando-nos de que a plenitude não exige a totalidade das lembranças. A trajetória de Dory, partindo de uma infância marcada por conchas dispostas na areia, até o reencontro que, embora não apague o seu esquecimento, preenche as lacunas de sua alma, é uma lição sobre a resiliência do afeto. Ela nos ensina que, enquanto o intelecto é falível, a bússola emocional é infalível. A presença de personagens como Destiny e Bailey não é meramente um artifício cômico, mas uma peça fundamental no mosaico que a Pixar montou. Eles representam o medo da falha, a insegurança que nos paralisa e a tentação de nos esconder em aquários metafóricos, isolados do mundo por receio de sermos julgados. Quando Dory os convida a enxergar suas próprias limitações como características que os tornam únicos, o filme rompe a quarta parede e fala diretamente com o espectador. Ele nos sussurra que o nosso valor não é medido por nossa capacidade de sermos perfeitos, mas pela nossa disposição em nos conectarmos, falharmos e, invariavelmente, voltarmos a tentar. A trilha sonora e a estética visual reforçam esse sentimento de constante movimento. O oceano, que para muitos é um símbolo de isolamento e perigo, é transformado pelas lentes da empatia em um lar vasto e acolhedor. O contraste entre a agitação frenética do Instituto de Vida Marinha e a paz encontrada nos braços de Jenny e Charlie cria um equilíbrio que ecoa o balanço da vida real. Aprendemos que, por mais que sejamos levados pelas marés e que a memória seja um terreno movediço, existe um alicerce que permanece imutável: o amor daqueles que, mesmo sem estarem sempre à vista, continuam a construir caminhos de conchas à nossa espera. Procurando Dory encerra sua jornada não com uma conclusão rígida, mas com uma celebração contínua da vida. Ela continua sendo a peixinha que esquece nomes e direções, mas agora ela sabe exatamente a quem pertence e qual é o seu lugar no oceano. Ela não foi curada, e é aí que reside a verdadeira magia. A aceitação de quem somos, com todas as nossas lacunas e incertezas, é o maior ato de coragem que podemos realizar. Ao final, somos todos convidados a olhar para as vastidões azuis à nossa frente, respirar fundo e, com a mesma fé inabalável da nossa protagonista, abraçar o desconhecido com a certeza de que, aconteça o que acontecer, a única coisa que realmente precisamos fazer é continuar a nadar. A jornada de Dory, ao ser devidamente refletida, revela algo ainda mais profundo sobre a própria natureza da animação como forma de arte. Existe uma delicadeza quase poética na forma como a Pixar utiliza o meio digital para explorar temas tão orgânicos e humanos.
A fluidez dos movimentos debaixo d'água não serve apenas para ostentar proezas tecnológicas, mas para mimetizar o estado mental da protagonista. Uma vida em constante oscilação, onde as correntes marítimas representam as transições inesperadas da existência. É fascinante observar como a luz, que incide de maneiras distintas através da superfície ou dos vidros do instituto, ajuda a ditar o tom emocional de cada cena, transportando o público para um estado de contemplação que raramente encontramos em produções de grande orçamento. A figura de Dory, com suas cores vibrantes, atua como uma âncora visual em um mundo que tenta, a todo custo, rotular os seres por sua funcionalidade. No contexto do Instituto, onde cada animal é catalogado e destinado a um fim específico, a rebeldia acidental de Dory acaba por ser um ato revolucionário. Ao quebrar os protocolos e transitar entre os tanques de forma desordenada, ela liberta não apenas a si mesma, mas também aqueles ao seu redor. É um lembrete vívido de que a nossa maior contribuição para o mundo muitas vezes surge precisamente daquilo que tentamos esconder ou corrigir, provando que a nossa singularidade é o que nos permite ser agentes de mudança em um sistema engessado. O papel de Marlin nesta configuração de final de jornada é um testemunho da capacidade de evolução. Ver o peixe-palhaço passar da rigidez absoluta para a aceitação plena da imprevisibilidade é um dos arcos mais gratificantes do cinema recente. Ele abandona o medo de perder seu filho e sua amiga para abraçar a aventura de viver, compreendendo que a segurança pela qual tanto lutou era, na verdade, uma forma de estagnação. Essa maturidade que o personagem alcança serve como um espelho para os pais e cuidadores que assistem à obra, sugerindo que, por vezes, o maior presente que podemos oferecer a quem amamos é a liberdade de errar, de se perder e, finalmente, de se encontrar. Ao chegarmos ao fim desse ciclo, percebemos que Procurando Dory é, em sua essência, uma celebração da imperfeição. Não é uma história sobre encontrar um destino geográfico ou sobre restaurar uma mente esquecida, mas sobre reconhecer que a nossa identidade é construída sobre o afeto compartilhado. Dory não precisa lembrar de tudo para saber que é amada, e essa é a lição que ressoa com mais força. O seu mantra, que começou como uma estratégia de sobrevivência, transforma-se em um hino de esperança para todos nós que enfrentamos as incertezas da vida. A obra termina com a imagem serena de Dory, contemplando o horizonte oceânico, pronta para o próximo passo. Ela nos deixa o legado de que o mar, embora vasto e por vezes assustador, é um lugar onde sempre encontraremos o nosso caminho de volta, desde que tenhamos a coragem inabalável de continuar a nadar. A persistência de Dory em um mundo que exige precisão é o que torna a sua trajetória um marco inesquecível. É fascinante notar como o filme se recusa a transformar a protagonista em um clichê de superação, preferindo honrar a sua natureza real. Ela é, e continuará sendo, uma criatura de lapsos, alguém que vive o presente com uma intensidade que frequentemente nos falta. Ao aceitar que o esquecimento não é uma falha, mas uma característica inerente à sua vivência, Dory ensina aos outros personagens e ao público que a verdadeira conexão humana ou marinha não depende da memória, mas do sentimento que persiste mesmo quando os detalhes se apagam. Essa essência contagiante é o que finalmente amolece o coração de Hank. O polvo, cujo desejo de isolamento era uma forma de proteção contra as incertezas da vida, descobre que a verdadeira segurança não está no conforto estático de um aquário, mas na coragem de se entregar ao inesperado. A mudança cromática de sua pele não é apenas um detalhe técnico, mas a representação visual de sua abertura para o afeto. Quando ele decide arriscar a sua própria vida para ajudar Dory, ele demonstra que a amizade é uma força capaz de transformar até o mais ranzinza dos seres. É um arco de redenção que, embora simples, ressoa com uma humanidade profunda, lembrando-nos de que todos nós temos um pouco de Hank dentro de nós, escondendo-nos por medo de não sermos compreendidos. A jornada também reconfigura o papel de Destiny e Bailey, que deixam de ser prisioneiros de suas próprias limitações para se tornarem aliados essenciais. A destreza de Dory em unir esse grupo improvável prova que a inteligência emocional frequentemente triunfa sobre a competência técnica. Enquanto outros personagens buscam soluções lógicas, ela segue os fios invisíveis da empatia.
A cena do resgate no caminhão é um ápice narrativo, onde a união entre a cautela calculada de Marlene e a intuição errática de Dory cria uma sinergia única, capaz de superar obstáculos aparentemente intransponíveis. Ali, percebemos que ninguém atinge o seu potencial máximo sozinho. A nossa sobrevivência e a nossa felicidade dependem, fundamentalmente, de quem escolhemos para nadar ao nosso lado. Ao final, o reencontro com seus pais é, antes de tudo, o fechamento de um ciclo emocional. Jenny e Charlie não esperavam por uma filha curada, mas por uma Dory exatamente como ela sempre foi. E é nessa aceitação incondicional que a narrativa encontra o seu clímax. A cena em que ela vê o caminho de conchas é um lembrete de que o amor nunca abandona o posto de vigia, mesmo quando o tempo e a distância parecem ser barreiras intransponíveis. Dory não se cura, pois, aos olhos daqueles que a amam, não há nada nela que precise de conserto. O legado do filme é, portanto, uma lição de acolhimento. Quando paramos de tentar forçar o mundo a ser o que esperamos, descobrimos que, no caos do esquecimento, existe uma beleza serena, um convite constante para viver o agora, com a coragem de quem sabe que, enquanto houver amor, o caminho de casa estará sempre ao alcance de uma abraçada. O desfecho de Dory e a sua jornada rumo a um estado de paz interior revelam uma verdade universal que o cinema raramente consegue capturar com tamanha leveza. A nossa história pessoal não é medida pelo que acumulamos na memória, mas pelas faíscas de empatia que trocamos ao longo do caminho. Enquanto a narrativa se encerra, somos deixados com a imagem de uma Dory que, embora ainda perca o fio da meada em questões de segundos, encontrou algo muito mais permanente do que fatos ou dados. Ela encontrou a certeza de pertencimento. Essa sensação de plenitude é o que transforma o Instituto de Vida Marinha, um lugar que inicialmente parece um labirinto frio de confinamento, em um cenário de transformação radical para todos os envolvidos. É tocante perceber como o filme utiliza a vastidão do oceano para contrastar a pequenez dos nossos medos. Marlene, que passou a maior parte de sua existência tentando prever e evitar catástrofes, acaba aprendendo a lição mais difícil de todas. A de que o controle é um mito que nos impede de vivenciar o extraordinário. Ao confiar na intuição de Dory, ele não apenas salva a amiga, mas salva a si mesmo de uma vida pautada pelo pânico. Esse crescimento é um presente para o espectador, pois valida que a mudança de perspectiva é possível em qualquer fase da vida, desde que estejamos dispostos a soltar as amarras do que consideramos seguro. Os personagens coadjuvantes, como o polvo Hank, servem como um espelho da nossa resistência ao afeto. A sua trajetória de um ser cínico, que via o mundo através de um vidro reforçado, para alguém que abraça o caos de uma amizade verdadeira, é um lembrete de que a vulnerabilidade é, em última análise, a nossa maior força. A animação detalhada de sua camuflagem não é apenas um truque visual, é a manifestação física de um personagem que estava tentando se tornar invisível para evitar a dor da rejeição, apenas para descobrir que a conexão é o único porto que realmente vale a pena alcançar. Ao final, a mensagem ecoa muito além do oceano fictício criado pela Pixar. Dory nos convida a sermos mais gentis com as nossas próprias limitações e com as dos outros. Em um mundo que valoriza a eficiência e a prontidão, a peixinha azul se coloca como um ícone da resiliência, provando que é possível ser pleno mesmo quando a mente falha. O legado da obra se consolida na ideia de que, quando o caminho se apaga e a confusão se instala, o amor funciona como a trilha de conchas definitiva. Por fim, ao observar Dory contemplando a imensidão azul com seus pais, compreendemos que o destino final nunca foi o reencontro físico, mas a descoberta de que, contanto que tenhamos alguém para nos segurar a barbatana, o simples ato de continuar a nadar é a forma mais sublime de celebrar a existência. A jornada de Dory, ao ser devidamente refletida, revela algo ainda mais profundo sobre a própria natureza da animação, como forma de arte e seu poder de espelhar a condição humana. Existe uma delicadeza quase poética na forma como a Pixar utiliza o meio digital para explorar temas tão orgânicos. A fluidez dos movimentos subaquáticos não serve apenas para ostentar proezas tecnológicas, mas para mimetizar o estado mental da protagonista, uma vida em constante oscilação, onde as correntes marítimas representam as transições inesperadas da existência.
É fascinante observar como a luz, que incide de maneiras distintas através da superfície ou dos vidros do instituto, dita o tom emocional de cada cena, transportando o público para um estado de contemplação que raramente encontramos em produções de grande orçamento. É um lembrete vívido de que a nossa maior contribuição para o mundo muitas vezes surge precisamente daquilo que tentamos esconder ou corrigir, provando que a nossa singularidade é o que nos permite ser agentes de mudança em um sistema engessado e impessoal. Essa maturidade que o personagem alcança serve como um espelho para os pais e cuidadores que assistem à obra, sugerindo que, por vezes, o maior presente que podemos oferecer a quem amamos é a liberdade de errar, de se perder e, finalmente, de se reencontrar em um novo patamar de entendimento. Dory não precisa lembrar de todos os nomes ou de todos os trajetos para saber que é amada, e essa é a lição que ressoa com mais força. Ela nos deixa o legado de que o mar, embora vasto e por vezes assustador, é um lugar onde sempre encontraremos o nosso caminho de volta, desde que tenhamos a coragem inabalável de manter a nossa essência e, acima de tudo, a disposição de nunca parar de nadar. A persistência dessa mensagem ecoa na forma como Dory, ao final de sua odisseia, não se torna uma personagem melhorada conforme os padrões tradicionais, mas sim uma versão mais integrada de si mesma. A beleza do arco de Dory reside na recusa da Pixar em curar sua perda de memória de curto prazo. Ao invés disso, o filme valida a sua existência exatamente como ela é. Essa escolha é um ato de profunda compaixão cinematográfica que desloca o peso da responsabilidade. Não é Dory quem precisa se ajustar ao mundo, mas o mundo que precisa aprender a acolher a sua forma singular de navegar. A partir desse momento, a definição de normalidade é expandida para incluir o esquecimento, o erro e o improviso como partes legítimas da experiência. O cenário final da Baía, banhado por uma luz dourada que parece purificar todas as tensões vividas no instituto, funciona como uma metáfora para a aceitação da finitude e da impermanência. Enquanto Dory observa os rastros de conchas que seus pais pacientemente deixaram por anos, uma prova tátil de um amor que nunca desistiu, vemos um contraponto emocionante ao esquecimento. Se a mente de Dory é um oceano agitado que apaga as pegadas, o amor de seus pais é o farol que as recria incessantemente. Isso traz um conforto indescritível ao espectador, sugerindo que, mesmo que nossa memória falhe, a marca que deixamos nas pessoas que nos amam é a única âncora que realmente importa. A transformação de Hank também atinge o seu ápice nesse encerramento. Aquele povo que iniciou a jornada, querendo se isolar em um aquário de Cleveland, longe de qualquer interação humana ou risco, termina como um aliado incondicional. Sua transição da apatia cinzenta para o uso vibrante de suas habilidades de camuflagem, agora a serviço do afeto e da lealdade, é o desfecho perfeito para a sua dor. Hank nos lembra que, para muitos de nós, a camuflagem social é uma defesa necessária, mas a verdadeira cor da nossa personalidade só emerge quando permitimos que o outro atravesse as nossas barreiras. Ele não encontrou apenas um novo lar, ele encontrou a sua voz e a sua cor na amizade com alguém tão desorientada e paradoxalmente tão lúcida quanto Dory. Ao nos despedirmos desse universo, a sensação é a de que fomos convidados a um mergulho profundo, não apenas no oceano, mas na nossa própria capacidade de resiliência. O mantra "continuar a nadar" deixa de ser uma frase feita para se tornar um lembrete existencial sobre a dignidade do processo. Não importa o quanto nos percamos, quão nubladas se tornem nossas memórias, ou quão vasto pareça o desafio à nossa frente. A vida é um convite contínuo ao movimento. Ao fechar os olhos e imaginar Dory flutuando serenamente nas águas calmas da Baía, sentimos que todos os nossos pequenos esquecimentos e incertezas também fazem parte de um caminho de conchas. Estamos, todos nós, sendo guiados de volta para casa, contanto que tenhamos a humildade de aceitar a ajuda do outro e a coragem inabalável de jamais parar de nadar. A conclusão desta crônica sobre a jornada de Dory nos conduz, inevitavelmente, a uma reflexão sobre a própria finitude da experiência humana. Se no início fomos apresentados a uma Dory que buscava desesperadamente por respostas externas, terminamos com a compreensão de que a casa que ela tanto procurava não era um Recife específico,
mas o estado de segurança que construímos através da vulnerabilidade partilhada. A Pixar, com sua sensibilidade habitual, ensina que a nossa história não é uma linha reta, mas uma série de conexões que se iluminam nas sombras do esquecimento. O fato de que Dory continua sendo Dory, com seus lapsos, suas frases perdidas no meio do caminho e seu otimismo quase ingênuo, não é um fracasso da narrativa, mas a sua maior vitória. A importância de personagens como Destiny e Bailey, que, com suas próprias limitações, servem de suporte para o retorno, sublinha a ideia de que a deficiência é apenas uma construção social quando colocada ao lado da empatia. Destiny, com sua dificuldade visual e seu modo desajeitado de nadar, e Bailey, com sua insegurança quanto aos poderes de ecolocalização, formam com Dory um trio que desafia a perfeição técnica exigida pelo mundo. Eles nos mostram que é no grupo, no cardume, que as nossas falhas individuais se tornam traços de caráter e, por fim, fontes de força coletiva. O filme, portanto, transforma o cativeiro em um espaço de emancipação, onde o defeito se torna o diferencial necessário para a resolução do conflito. Há, ainda, uma nota de esperança na forma como a trilha sonora e a cinematografia se despedem do público. A música, que começa tensa e cheia de staccatos durante a fuga do instituto, dissolve-se, ao final, em acordes longos, profundos e serenos. A imagem final de Dory, pequena frente à imensidão do oceano, mas cercada pela família e amigos, é uma lição de perspectiva. Ela é pequena, sim, e sua mente é um mistério até para si mesma, mas ela não está desamparada. O oceano não é mais um monstro devorador ou um vazio de solidão. Ele é o seu lar. E é esse senso de lar que o filme consegue transmitir. Não um lugar onde tudo faz sentido, mas um lugar onde somos aceitos exatamente como somos, mesmo que tenhamos esquecido quem éramos há 10 minutos. Ao deixar o cinema ou fechar a tela, resta a sensação de que fomos curados de uma ansiedade moderna, a de que precisamos ter todas as respostas, todas as memórias e todos os planos perfeitamente alinhados para ter valor. Dory nos convida a descartar a exigência de coerência e a abraçar o fluxo. Ela é a prova viva de que a alma humana, ou, neste caso, marinha, não precisa de um registro perfeito dos fatos para ser plena, resiliente, intensamente amorosa. Ao final, a lição de que somos todos Dory em diferentes momentos da nossa vida permanece. O mundo pode ser um lugar vasto, confuso e frequentemente exaustivo, mas enquanto houver conchas na areia para nos guiar e amigos para nadar ao nosso lado, a resposta correta para qualquer tempestade, qualquer labirinto ou qualquer momento de desamparo será, sempre e invariavelmente, apenas continuar a nadar. Olá a todos! Sejam muito bem-vindos ao canal Cine Mystique. Se vocês gostam do nosso conteúdo, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like, pois isso ajuda muito o nosso trabalho. No vídeo de hoje, vamos discutir o filme Procurando Dory, de 2016. Procurando Dory é uma jornada emocionante que mergulha nas profundezas da memória e da identidade, centrando-se na adorável peixe cirurgião azul, que sofre de perda de memória recente. A narrativa começa revelando uma infância marcada por uma doçura angustiante, onde os pais de Dory, Jenny e Charlie dedicam suas vidas a ensinar a pequena peixinha a sobreviver apesar de sua condição, sempre usando conchas para que ela encontre o caminho de volta para casa. Essa base emocional é essencial, pois o filme não é apenas uma aventura, mas um estudo sobre o pertencimento. A voz inconfundível de Ellen DeGeneres traz uma humanidade única para Dory, algo que os roteiristas exploraram com maestria ao dar um peso real à sua vulnerabilidade. A trama ganha força quando, em um lapso de memória induzido por um vislumbre do passado, Dory decide atravessar o oceano rumo ao Instituto de Vida Marinha na Califórnia. Acompanhada por Marlin e Nemo, ela enfrenta perigos oceânicos que servem como metáfora para as dificuldades de quem vive com alguma limitação cognitiva em um mundo que exige rapidez e foco. Um dos momentos mais brilhantes da obra é a introdução de Hank, o polvo antissocial e camaleônico, que apesar de sua aparência ranzinza, acaba sendo o grande mentor dessa odisseia.
O trabalho técnico por trás da animação de Hank foi um desafio monumental para a Pixar, tanto que os animadores levaram meses apenas para entender como um polvo poderia se mover em terra firme, um detalhe técnico que adiciona uma camada de realismo fascinante à interação entre os personagens. Ao longo do percurso, Dory reencontra amigos de infância, como a baleia-tubarão míope, Destiny, e a baleia beluga Bailey, que sofrem de inseguranças próprias. Esse encontro reforça a mensagem central do filme, de que nossas limitações não definem nosso valor. Quando Dory finalmente se encontra sozinha e desorientada, a cena em que ela segue o rastro de conchas que seus pais deixaram na areia é um dos pontos mais comoventes da história da animação, provando que o amor dos pais é a âncora que nos mantém seguros, mesmo quando a mente falha. O desfecho, onde todos se unem para salvar o dia, celebra a ideia de que a família é composta por quem escolhemos e por aqueles que nos aceitam com todas as nossas imperfeições. Dory, que antes parecia fadada ao esquecimento, torna-se a peça central que une um ecossistema inteiro. É um encerramento que faz jus ao legado de Procurando Nemo, mas com uma sensibilidade muito mais profunda e focada na resiliência do espírito humano, disfarçada sob as escamas de criaturas marinhas inesquecíveis. A jornada de Dory se expande para muito além de uma simples busca por parentes perdidos, transformando-se em um tratado sobre a autoconfiança. É fascinante notar como o filme utiliza o Instituto de Vida Marinha como um microcosmo da sociedade, um lugar onde cada criatura tem um papel definido, mas onde Dory, com sua natureza caótica e imprevisível, rompe as barreiras do que é considerado funcional. A atuação de Ellen DeGeneres é, sem dúvida, o coração pulsante deste projeto, pois ela empresta à personagem uma vulnerabilidade que ressoa com qualquer pessoa que já se sentiu deslocada ou incapaz de seguir o ritmo do mundo ao seu redor. A dinâmica entre Dory e Hank é particularmente interessante. Hank, que deseja desesperadamente uma vida tranquila dentro de um aquário, acaba encontrando em Dory o desafio que faltava para ele voltar a abraçar o mundo exterior. A transição de Hank de um personagem cínico para um aliado incondicional é um dos pontos altos do roteiro. Os detalhes na animação de seu corpo, que muda de cor e textura conforme seu estado emocional, demonstram a genialidade técnica da Pixar ao usar a linguagem visual para narrar a evolução psicológica do personagem sem a necessidade de diálogos excessivos. Não podemos esquecer da complexidade da amizade entre Dory, Destiny e Bailey. Enquanto Destiny luta com sua falta de visão, o que a torna desastrada e pouco confiante, Bailey lida com a frustração de ter seu sistema de ecolocalização danificado. Eles formam um trio improvável de personagens que, por conta de suas peculiaridades, encontraram um refúgio uns nos outros. Ao ver Dory acreditar em suas próprias capacidades, mesmo com todas as suas falhas, seus amigos aprendem a olhar para suas próprias limitações com mais compaixão. O clímax, em que Dory usa sua criatividade singular e seu jeito único de pensar para resolver o impasse no caminhão, é uma prova de que a inteligência não possui uma forma única. Enquanto Marlin e Nemo representam a cautela e o amor protetor, Dory representa a coragem de seguir o instinto, mesmo quando ele parece não ter lógica. O momento em que ela finalmente reencontra Jenny e Charlie é de uma delicadeza visual estonteante. A cor das conchas contra a areia simboliza a persistência do amor materno e paterno que nunca desistiu de esperar. Ao final, a história nos deixa a lição de que, embora as cicatrizes e os esquecimentos façam parte do que somos, são as conexões que estabelecemos com os outros que realmente definem o nosso caminho de volta para casa. A obra termina não apenas com um reencontro, mas com a celebração da aceitação, consolidando Dory como um símbolo de resiliência e a prova viva de que, às vezes, continuar a nadar é o ato mais corajoso que alguém pode realizar. Ao refletirmos sobre a trajetória de Dory, percebemos que o filme transcende a animação convencional ao abordar a deficiência cognitiva não como um obstáculo a ser superado ou curado, mas como uma característica integrante de uma identidade rica e multifacetada. A genialidade da Pixar, ao conceber este universo, reside na forma como a falha de memória de Dory serve como uma metáfora para a própria vida contemporânea, onde o ruído externo muitas vezes nos faz perder o contato com o que é essencial.
Quando Dory se perde no vasto oceano, ela não está apenas buscando seus pais, mas está em uma constante busca pela sua própria ancoragem. E é tocante notar que sua estratégia de sobrevivência, o mantra continuar a nadar, torna-se uma filosofia de vida que contagia todos ao seu redor. A relação com Marlin ganha uma nova camada de profundidade nesta sequência, pois vemos o peixe-palhaço passar do papel de guia protetor e excessivamente preocupado para o de alguém que finalmente entende que confiar na intuição de Dory é o único caminho. É um crescimento pessoal admirável para Marlin, que aprende que o controle é uma ilusão e que a beleza da jornada mora exatamente no imprevisto. As cenas em que eles atravessam as correntes marítimas, contando com a ajuda das tartarugas marinhas, reforçam a ideia de que o oceano, apesar de perigoso, é uma rede interconectada de apoio, onde a bondade e a solidariedade são forças motrizes. Além disso, a ambientação no Instituto de Vida Marinha é um triunfo do design visual. Cada ala, cada tanque e cada detalhe da sinalização humana é construído de forma a evidenciar a pequenez dos personagens diante da grandiosidade da intervenção humana. A luta de Hank para conseguir sua etiqueta e ser transferido para um aquário em Cleveland reflete o desejo comum de encontrar um lugar onde possamos nos esconder das incertezas, mas a convivência com Dory o força a perceber que estar exposto ao mundo, com todos os seus riscos, é o que realmente nos permite sentir que estamos vivos. Essa mudança de perspectiva é sutilmente desenhada na animação, que transforma o cinza apático do polvo em cores vibrantes conforme ele se abre para a amizade. O reencontro final na baía, onde a luz do sol filtra através da água, criando um ambiente quase etéreo, é o momento em que todas as peças se encaixam. Dory não apenas encontra seus pais, mas encontra a validação de que sua essência sempre foi suficiente. A cena, carregada de uma carga emocional intensa, é um lembrete de que o afeto, quando enraizado em um compromisso inabalável, é capaz de guiar-nos através das névoas mais densas do esquecimento. Dory nos deixa o legado de que, por mais confuso que o presente possa parecer, a memória mais profunda é aquela guardada no coração, onde o amor pelos outros se traduz em força para enfrentar qualquer maré. É, ao fim de tudo, uma crônica sobre a aceitação plena, onde cada personagem, com sua imperfeição, encontra um porto seguro na aceitação do próximo. O impacto emocional que Dory causa em quem assiste ao filme deriva também da maneira como ela transforma o caos em direção. Em momentos de desespero absoluto, quando a memória falha e o vazio se instala, ela não se paralisa. É fascinante observar como a roteirização de Andrew Stanton, que já havia demonstrado seu apreço por histórias de resgate e autodescoberta, escolhe não dar a Dory uma cura mágica. Ela continua esquecida, continua tendo lapsos, e é justamente nessa persistência, apesar da limitação, que reside a verdadeira força da personagem. A mensagem é potente por ser realista. A vida não exige perfeição cognitiva para ser vivida com plenitude e significado. A presença de Marlin é o contraponto perfeito para essa filosofia. Enquanto no primeiro filme, ele era o pai movido pelo trauma e pelo medo da perda, aqui, ele atua como um companheiro que precisa aprender a soltar as amarras. Ele entende que a audácia de Dory, embora pareça perigosa aos olhos cautelosos, é a ferramenta que abre portas onde a lógica falharia. Quando eles estão presos nas tubulações do Instituto, a troca de papéis é evidente. Marlin, o peixe que sempre seguiu o mapa e as regras, aprende a confiar no improviso. É um arco de personagem belíssimo, que humaniza o medo e celebra a coragem necessária para confiar em quem amamos, mesmo quando essa pessoa age de maneira pouco ortodoxa. Por fim, a conexão com o público adulto é estabelecida pelo reconhecimento das nossas próprias imperfeições. Todos nós, em algum momento, sentimos que perdemos o fio da meada ou que estamos à deriva em um ambiente que não nos compreende. Dory é o espelho da nossa vulnerabilidade, mas também da nossa inesgotável capacidade de recomeçar. O cenário final, com a família reunida e Dory contemplando a imensidão azul, não é apenas um encerramento narrativo, é um convite para abraçar o agora. Ela nos ensina que a memória pode ser volátil, mas o impacto que deixamos nas pessoas e a forma como nos permitimos ser tocados pelo afeto
são os verdadeiros registros da nossa existência. Ao terminar, a sensação é a de que Dory não encontrou apenas seus pais, ela encontrou um lugar legítimo no mundo, onde sua singularidade não é um defeito, mas a peça fundamental que dá cor e propósito a todo o oceano ao seu redor. Ao observar o desenrolar dos créditos, o espectador é tomado por uma reflexão sobre a ressonância que essa obra deixa no imaginário coletivo. Procurando Dory, consegue a façanha rara de não ser apenas uma continuação, mas uma expansão necessária de um universo que, em 2003, nos ensinou sobre a superproteção e o luto. Se o primeiro filme era sobre o medo de perder alguém, este é sobre o desafio de compreender quem somos quando ninguém está olhando, ou pior, quando não conseguimos lembrar o que fizemos momentos atrás. A jornada da personagem principal é, acima de tudo, um exercício de paciência e empatia, qualidades que a Pixar elevou a um novo patamar técnico e narrativo. Há algo profundamente comovente na forma como o filme lida com o tempo. A infância de Dory, apresentada em tons suaves e memórias fragmentadas, funciona como um contraste melancólico com o presente agitado e frenético do Instituto de Vida Marinha. Essa alternância temporal permite que sintamos o peso da frustração de Dory, ao mesmo tempo em que admiramos sua alegria inabalável. Ela é a prova de que a felicidade pode ser uma escolha consciente, um hábito cultivado, apesar dos buracos na rede da memória. Enquanto o mundo ao seu redor se torna complexo e tecnologicamente avançado, Dory permanece fiel à sua essência, provando que a gentileza é uma linguagem universal que não exige clareza mental para ser compreendida ou praticada. A trilha sonora também merece destaque como um personagem invisível que conduz a carga emocional. Ela captura a imensidão do oceano, a tensão das fugas pelos dutos de ventilação e a paz encontrada quando Dory finalmente descende ao fundo do mar para reencontrar sua linhagem. Cada nota parece envolver o espectador, criando um espaço seguro onde nossas próprias falhas e inseguranças podem ser vistas com a mesma compaixão que os personagens dispensam uns aos outros. É essa atmosfera de acolhimento que diferencia a obra de outros filmes de aventura, transformando o Instituto, um lugar de cativeiro e estudo, em um santuário de autodescoberta. Ao encerrar esta crônica, resta a lição de que somos todos, em alguma medida, como Dory. Navegamos por mares cujas correntes não controlamos, buscando desesperadamente pistas deixadas por quem amamos, e tentando, acima de tudo, não nos esquecermos de nós mesmos no processo. O filme se firma como um marco na cultura pop ao humanizar a vulnerabilidade, transformando o esquecimento em um convite para viver o presente com total intensidade. Dory não se cura de sua condição, mas ela cura a percepção daqueles que a rodeiam, e talvez essa seja a maior de todas as heroínas possíveis. No fim das contas, a mensagem é simples, mas poderosa o suficiente para ecoar por gerações. Quando o caminho se apagar, não pare, não questione, apenas continue a nadar. A verdadeira beleza desta jornada reside na forma como a narrativa desmistifica a ideia de um final perfeito. Muitas vezes, esperamos que as histórias terminem com a resolução completa de todos os problemas, como se a superação fosse um destino final e não um processo contínuo. No entanto, em Procurando Dory, a conclusão não é o silenciamento das dificuldades, mas a aceitação radiante de que a vida prossegue, com seus altos e baixos, regida por uma rede de apoio que nos sustenta quando as nossas próprias forças falham. É um ensinamento sutil sobre a interdependência humana, traduzido para o universo marinho de forma magistral. Ao observarmos a trajetória de Dory, percebemos que a sua coragem não vem da ausência de medo ou da clareza absoluta sobre o amanhã, mas sim da sua disposição inabalável em se lançar ao desconhecido. Quando ela se depara com o vasto e assustador instituto, ela não o faz como uma heroína clássica munida de um plano infalível. Ela o faz com a ingenuidade de quem apenas confia que o amor é um guia mais seguro do que qualquer mapa. Essa atitude desarma aqueles ao seu redor, incluindo Marlin, que, ao longo do filme, passa por uma transformação interna profunda. Ele deixa de ser o peixe que tenta controlar o mundo para evitar a dor, tornando-se alguém que compreende que a proteção verdadeira reside em permitir que o outro explore, caia e se levante novamente.
Os personagens secundários, como a otimista e desastrada Destiny, oferecem um espelho para as nossas próprias inseguranças. O fato de ela ser uma tubarão-baleia que se sente incapaz por causa de sua miopia é um lembrete vívido de que todos, independentemente da espécie ou da posição que ocupam, carregam um senso de inadequação. A amizade entre ela e Dory floresce justamente porque não há julgamento, apenas reconhecimento mútuo de que as limitações não diminuem o valor de quem somos. É um retrato tocante da empatia como ferramenta de cura, onde o simples ato de ouvir ou de estar presente vale mais do que qualquer solução técnica ou lógica. Ao final, quando a luz do sol reflete no cardume que se forma em torno de Dory, sentimos que o filme alcançou o seu objetivo maior: humanizar a condição da diversidade cognitiva. Dory nos convida a abandonar o estigma do que é considerado típico ou funcional e a abraçar a beleza do pensamento errático, criativo e profundamente sensível. Ela é um emblema da resiliência moderna, provando que, mesmo quando a mente se perde no labirinto das lembranças, o coração mantém a bússola apontada para a direção correta. A história nos deixa com uma sensação de paz, a certeza de que nunca estamos realmente sozinhos enquanto mantivermos acesa a chama da conexão, e que o ato mais revolucionário que podemos realizar diante da vastidão da vida é simplesmente nunca parar de nadar. A jornada de Dory se torna, nos momentos finais, um convite para que olhemos para as nossas próprias vidas com a mesma benevolência que ela dispensa ao mundo. Há uma elegância narrativa na maneira como a Pixar nos conduz a entender que o esquecimento, longe de ser apenas uma lacuna de memória, é um espaço em branco onde a imaginação e a esperança podem habitar. Dory nunca se vê como uma vítima de sua condição, e essa ausência de autocomiseração é o que a torna tão poderosa. Ela não gasta energia reclamando do que lhe falta, mas investe cada gota de entusiasmo no que ainda pode descobrir, uma lição que muitos de nós, presos na rotina e nas certezas, temos dificuldade em aprender. O Instituto de Vida Marinha, com seus corredores de vidro e tanques que funcionam como prisões temporárias, é uma representação física do isolamento que a memória fragmentada impõe. No entanto, é também o palco onde as conexões mais inusitadas ganham vida. A amizade de Dory com Hank é o exemplo máximo de como a vulnerabilidade pode ser um catalisador de mudança. Hank, que se fechou para o mundo após perder um tentáculo, e com ele sua sensação de integridade, vê em Dory a coragem de ser imperfeito. Ele aprende que não precisa ser completo ou invisível para ser valioso. A animação de seu corpo, que pulsa e muda de cor, funciona quase como um monitor cardíaco de suas emoções internas, revelando um polvo que, antes de conhecer Dory, era apenas uma carapaça de cinismo protegendo um coração temeroso. A cena do reencontro, quando Dory vê os rastros de conchas na areia, é talvez um dos momentos mais puros da história do cinema animado. Não se trata de uma descoberta grandiosa ou de uma vitória épica sobre um vilão, mas da confirmação silenciosa de que ela foi amada o suficiente para ser ensinada a voltar. Isso toca em uma ferida profunda que todos carregamos: o medo do abandono e a necessidade de sermos lembrados por aqueles que nos deram origem. Dory, ao encontrar seus pais, não busca uma cura para seu esquecimento, mas a confirmação de sua identidade. Ela descobre que, embora não se lembre de tudo, ela foi e sempre será parte de algo maior. O filme nos entrega, portanto, a ideia de que a nossa história não é composta apenas pelo que retemos na memória, mas pelas marcas que deixamos nos outros. Marlin e Nemo, ao final, são seres transformados, não porque Dory mudou, mas porque a forma como eles a enxergam mudou. Eles entenderam que a força de Dory está na sua própria singularidade. O oceano, que antes parecia um lugar perigoso e impenetrável, transforma-se em um lar vibrante, onde o apoio mútuo é a regra, não a exceção. Dory nos deixa com a certeza reconfortante de que, ainda que as correntes da vida nos levem para caminhos imprevisíveis e as nossas memórias se tornem difusas, o movimento constante em direção ao outro é o que nos mantém vivos, inteiros e, acima de tudo, navegando em direção a um porto seguro. É, em essência, uma ode ao amor incondicional que persiste, mesmo quando a mente insiste em apagar os traços do caminho. Ao mergulhar nos instantes finais desta crônica,
É impossível não notar como a narrativa de Dory se sedimenta como um farol para a nossa própria busca por identidade. O filme se despede, mas o impacto de sua mensagem permanece como uma correnteza suave e persistente, lembrando-nos de que a plenitude não exige a totalidade das lembranças. A trajetória de Dory, partindo de uma infância marcada por conchas dispostas na areia, até o reencontro que, embora não apague o seu esquecimento, preenche as lacunas de sua alma, é uma lição sobre a resiliência do afeto. Ela nos ensina que, enquanto o intelecto é falível, a bússola emocional é infalível. A presença de personagens como Destiny e Bailey não é meramente um artifício cômico, mas uma peça fundamental no mosaico que a Pixar montou. Eles representam o medo da falha, a insegurança que nos paralisa e a tentação de nos esconder em aquários metafóricos, isolados do mundo por receio de sermos julgados. Quando Dory os convida a enxergar suas próprias limitações como características que os tornam únicos, o filme rompe a quarta parede e fala diretamente com o espectador. Ele nos sussurra que o nosso valor não é medido por nossa capacidade de sermos perfeitos, mas pela nossa disposição em nos conectarmos, falharmos e, invariavelmente, voltarmos a tentar. A trilha sonora e a estética visual reforçam esse sentimento de constante movimento. O oceano, que para muitos é um símbolo de isolamento e perigo, é transformado pelas lentes da empatia em um lar vasto e acolhedor. O contraste entre a agitação frenética do Instituto de Vida Marinha e a paz encontrada nos braços de Jenny e Charlie cria um equilíbrio que ecoa o balanço da vida real. Aprendemos que, por mais que sejamos levados pelas marés e que a memória seja um terreno movediço, existe um alicerce que permanece imutável: o amor daqueles que, mesmo sem estarem sempre à vista, continuam a construir caminhos de conchas à nossa espera. Procurando Dory encerra sua jornada não com uma conclusão rígida, mas com uma celebração contínua da vida. Ela continua sendo a peixinha que esquece nomes e direções, mas agora ela sabe exatamente a quem pertence e qual é o seu lugar no oceano. Ela não foi curada, e é aí que reside a verdadeira magia. A aceitação de quem somos, com todas as nossas lacunas e incertezas, é o maior ato de coragem que podemos realizar. Ao final, somos todos convidados a olhar para as vastidões azuis à nossa frente, respirar fundo e, com a mesma fé inabalável da nossa protagonista, abraçar o desconhecido com a certeza de que, aconteça o que acontecer, a única coisa que realmente precisamos fazer é continuar a nadar. A jornada de Dory, ao ser devidamente refletida, revela algo ainda mais profundo sobre a própria natureza da animação como forma de arte. Existe uma delicadeza quase poética na forma como a Pixar utiliza o meio digital para explorar temas tão orgânicos e humanos. A fluidez dos movimentos debaixo d'água não serve apenas para ostentar proezas tecnológicas, mas para mimetizar o estado mental da protagonista. Uma vida em constante oscilação, onde as correntes marítimas representam as transições inesperadas da existência. É fascinante observar como a luz, que incide de maneiras distintas através da superfície ou dos vidros do instituto, ajuda a ditar o tom emocional de cada cena, transportando o público para um estado de contemplação que raramente encontramos em produções de grande orçamento. A figura de Dory, com suas cores vibrantes, atua como uma âncora visual em um mundo que tenta, a todo custo, rotular os seres por sua funcionalidade. No contexto do instituto, onde cada animal é catalogado e destinado a um fim específico, a rebeldia acidental de Dory acaba por ser um ato revolucionário. Ao quebrar os protocolos e transitar entre os tanques de forma desordenada, ela liberta não apenas a si mesma, mas também aqueles ao seu redor. É um lembrete vívido de que a nossa maior contribuição para o mundo muitas vezes surge precisamente daquilo que tentamos esconder ou corrigir, provando que a nossa singularidade é o que nos permite ser agentes de mudança em um sistema engessado. O papel de Marlin nesta configuração de final de jornada é um testemunho da capacidade de evolução. Ver o peixe-palhaço passar da rigidez absoluta para a aceitação plena da imprevisibilidade é um dos arcos mais gratificantes do cinema recente. Ele abandona o medo de perder seu filho e sua amiga para abraçar a aventura de viver,
compreendendo que a segurança pela qual tanto lutou era, na verdade, uma forma de estagnação. Essa maturidade que o personagem alcança serve como um espelho para os pais e cuidadores que assistem à obra, sugerindo que, por vezes, o maior presente que podemos oferecer a quem amamos é a liberdade de errar, de se perder e, finalmente, de se encontrar. Ao chegarmos ao fim desse ciclo, percebemos que Procurando Dory é, em sua essência, uma celebração da imperfeição. Não é uma história sobre encontrar um destino geográfico ou sobre restaurar uma mente esquecida, mas sobre reconhecer que a nossa identidade é construída sobre o afeto compartilhado. Dory não precisa lembrar de tudo para saber que é amada, e essa é a lição que ressoa com mais força. O seu mantra, que começou como uma estratégia de sobrevivência, transforma-se em um hino de esperança para todos nós que enfrentamos as incertezas da vida. A obra termina com a imagem serena de Dory, contemplando o horizonte oceânico, pronta para o próximo passo. Ela nos deixa o legado de que o mar, embora vasto e por vezes assustador, é um lugar onde sempre encontraremos o nosso caminho de volta, desde que tenhamos a coragem inabalável de continuar a nadar. A persistência de Dory em um mundo que exige precisão é o que torna a sua trajetória um marco inesquecível. É fascinante notar como o filme se recusa a transformar a protagonista em um clichê de superação, preferindo honrar a sua natureza real. Ela é, e continuará sendo, uma criatura de lapsos, alguém que vive o presente com uma intensidade que frequentemente nos falta. Ao aceitar que o esquecimento não é uma falha, mas uma característica inerente à sua vivência, Dory ensina aos outros personagens e ao público que a verdadeira conexão humana ou marinha não depende da memória, mas do sentimento que persiste mesmo quando os detalhes se apagam. Essa essência contagiante é o que finalmente amolece o coração de Hank. O polvo, cujo desejo de isolamento era uma forma de proteção contra as incertezas da vida, descobre que a verdadeira segurança não está no conforto estático de um aquário, mas na coragem de se entregar ao inesperado. A mudança cromática de sua pele não é apenas um detalhe técnico, mas a representação visual de sua abertura para o afeto. Quando ele decide arriscar a sua própria vida para ajudar Dory, ele demonstra que a amizade é uma força capaz de transformar até o mais ranzinza dos seres. É um arco de redenção que, embora simples, ressoa com uma humanidade profunda, lembrando-nos de que todos nós temos um pouco de Hank dentro de nós, escondendo-nos por medo de não sermos compreendidos. A jornada também reconfigura o papel de Destiny e Bailey, que deixam de ser prisioneiros de suas próprias limitações para se tornarem aliados essenciais. A destreza de Dory em unir esse grupo improvável prova que a inteligência emocional frequentemente triunfa sobre a competência técnica. Enquanto outros personagens buscam soluções lógicas, ela segue os fios invisíveis da empatia. A cena do resgate no caminhão é um ápice narrativo, onde a união entre a cautela calculada de Marlene e a intuição errática de Dory cria uma sinergia única, capaz de superar obstáculos aparentemente intransponíveis. Ali, percebemos que ninguém atinge o seu potencial máximo sozinho. A nossa sobrevivência e a nossa felicidade dependem, fundamentalmente, de quem escolhemos para nadar ao nosso lado. Ao final, o reencontro com seus pais é, antes de tudo, o fechamento de um ciclo emocional. Jenny e Charlie não esperavam por uma filha curada, mas por uma Dory exatamente como ela sempre foi. E é nessa aceitação incondicional que a narrativa encontra o seu clímax. A cena em que ela vê o caminho de Conchas é um lembrete de que o amor nunca abandona o posto de vigia, mesmo quando o tempo e a distância parecem ser barreiras intransponíveis. Dory não se cura, pois, aos olhos daqueles que a amam, não há nada nela que precise de conserto. O legado do filme é, portanto, uma lição de acolhimento. Quando paramos de tentar forçar o mundo a ser o que esperamos, descobrimos que, no caos do esquecimento, existe uma beleza serena, um convite constante para viver o agora, com a coragem de quem sabe que, enquanto houver amor, o caminho de casa estará sempre ao alcance de uma abraçada. O desfecho de Dory e a sua jornada rumo a um estado de paz interior revelam uma verdade universal que o cinema raramente consegue capturar com tamanha leveza. A nossa história pessoal não é medida pelo que acumulamos na memória, mas pelas faíscas de empatia que trocamos ao longo do caminho.
Enquanto a narrativa se encerra, somos deixados com a imagem de uma Dory, que, embora ainda perca o fio da meada em questões de segundos, encontrou algo muito mais permanente do que fatos ou dados. Ela encontrou a certeza de pertencimento. Essa sensação de plenitude é o que transforma o Instituto de Vida Marinha, um lugar que inicialmente parece um labirinto frio de confinamento, em um cenário de transformação radical para todos os envolvidos. É tocante perceber como o filme utiliza a vastidão do oceano para contrastar a pequenez dos nossos medos. Marlin, que passou a maior parte de sua existência tentando prever e evitar catástrofes, acaba aprendendo a lição mais difícil de todas. A de que o controle é um mito que nos impede de vivenciar o extraordinário. Ao confiar na intuição de Dory, ele não apenas salva a amiga, mas salva a si mesmo de uma vida pautada pelo pânico. Esse crescimento é um presente para o espectador, pois valida que a mudança de perspectiva é possível em qualquer fase da vida, desde que estejamos dispostos a soltar as amarras do que consideramos seguro. Os personagens coadjuvantes, como o polvo Hank, servem como um espelho da nossa resistência ao afeto. A sua trajetória de um ser cínico,